Olá, meu amigo, minha amiga. Que bom ter a sua presença aqui no programa Teólogos. Você tem nos acompanhado semana após semana e nós agradecemos pelo tempo que você dedica para ouvir a palavra de Deus, para conferir o que nós conversamos aqui, tendo a sua Bíblia em mãos, tendo uma caneta, um caderno para tomar notas. Aliás, você já tem a Bíblia em mãos agora? Que bom, porque hoje nós vamos falar de um tema fundamental. Você já sabe, aqui no programa Teólogos, nós estudamos a Bíblia com tempo, com calma e com profundidade. Queremos conhecer o que diz a palavra de Deus, mas não é só o conhecimento. Queremos fazer a vontade do nosso Pai Celestial. E considerando que você tem interesse em temas bíblicos, então aqui vai uma dica muito importante. Visite o site biblia.com.br, porque nele você vai encontrar diversos estudos bíblicos sobre diversos temas. Isso vai enriquecer o seu conhecimento da Sagrada Escritura. Você pode acompanhar os horários da nossa programação, os temas e os convidados, acessando as redes sociais que aparecem aí na sua tela. A palavra de Deus, a Bíblia, é um livro precioso. Ele nos alimenta a cada dia, ele direciona a nossa vida e, como ela mesma diz, é uma luz que ilumina o nosso caminho. Entretanto, a leitura da Bíblia tem que ser contextualizada. Sabe por quê? Porque é um texto antigo. Aliás, a própria divisão sugere Antigo Testamento, Novo Testamento. Como que nós trazemos esses textos de lá aos nossos dias? E a cultura? Qual é o papel da cultura na confecção do texto bíblico? E o texto é apenas narrativo, descritivo, ou ele também seria prescritivo? E qual a influência do pensamento pós-moderno na hora da interpretação do texto? Essas perguntas serão respondidas no programa de hoje. Está começando Teólogos. No programa de hoje vamos tratar sobre a interpretação bíblica, enfatizando a análise teológica e a aplicação contemporânea. Este é um tema importante e diz respeito à estrutura, ao fundamento que nós precisamos ter para uma leitura correta e uma interpretação correta da palavra de Deus. Muitas vezes nós podemos negligenciar esse assunto, podemos achar que basta ir ao texto, ler, mas é importante ter as ferramentas apropriadas. E no programa de hoje vamos tratar disso e temos dois convidados que vão nos ajudar para que este tema fique mais fácil e que ao final dele todos nós possamos ter compreendido corretamente aquilo que queremos discutir hoje. Pastor William, muito obrigado por estar aqui conosco mais uma vez. Uma alegria estar com vocês, é uma alegria estar com você que acompanha o programa Teólogos e realmente esse é um tema de grande importância, essa relação interpretação bíblica e cultura. Eu creio que ele traz para nós uma compreensão de que a Bíblia ela foi escrita há um tempo, muito tempo atrás, mas que ela tem uma significação para os nossos dias. É isso que a gente vai discutir hoje. Que significação existe para os nossos dias? Você é professor de teologia na FADBA. Isso. Talvez você podia mandar uma saudação para os seus alunos, né? Sim, com certeza. Para os nossos queridos alunos que estão acompanhando teólogos, e com certeza quem está fazendo teologia, o objetivo é chegar a ser teólogo, então um abraço carinhoso para os nossos alunos lá da FADBA, especialmente para os alunos lá do SALT, que estão nessa trajetória de se tornarem teólogos também, e quem sabe um dia também ocupando essa mesa aqui conosco. Talvez uma tarefa de casa, assistir um vídeo de hoje. Pois é. Sem tortura. Exato. E aí a gente manda fazer o relatório, né? Ele entrega o relatório, não tem problema. Tem que ser um relatório positivo, senão a nota fica prejudicada. Outro convidado é o pastor Israel. Pastor Israel, muito obrigado mais uma vez por estar aqui conosco. E você também é professor da FADBA, né? Também, graças a Deus. Agradecemos o privilégio de estar aqui mais essa vez. E esperamos em Deus que Ele continue sendo por nós e através de nós nessa trajetória de transmitir o que Ele deseja que aconteça na vida das pessoas. Você tem alguma saudação especial? Eu quero saudar a nossa boa turma lá do SALT, né? A todo o campus da FADBA
E aos nossos meninos lá, eu costumo dizer para eles que eles são bons clientes, né? Um abraço a todos vocês, né? Que vocês continuem crescendo e que sirvam bem a Igreja de Deus. SALT, amigos, é o Seminário Adventista Latino-Americano de Teologia. FADBA é a instituição onde eles dois trabalham. Assiste esse vídeo agora para conhecer um pouco melhor sobre a FADBA. No programa de hoje vamos tratar de interpretação bíblica, enfatizando análise teológica e aplicação contemporânea. Você deve ter observado que no passado as pessoas obedeciam mais facilmente às normas e era muito mais fácil, pastor William, pastor Israel, muito mais fácil falar de verdades absolutas. Mas nos tempos em que vivemos, a impressão que dá é que cada pessoa tem a sua verdade e cada pessoa defende as suas ideias. Acontece que a Bíblia, sendo a palavra de Deus, tem proposições absolutas. Como que nós podemos considerar isto? O tempo em que vivemos enfatiza a ausência dos absolutos, mas a palavra de Deus traz verdades absolutas. Como é que a gente concilia isso aqui? Olha, como é que fica a teologia bíblica diante disso? Exato. Eu penso que como diz, um dos aspectos dos nossos dias é justamente a relativização do conceito. Aqui nós podemos ver que na leitura da Bíblia, por exemplo, entre o leitor e o próprio texto, parece que a importância recai mais sobre o que o leitor pensa, sobre a própria reflexão do leitor, né? Exato, do que o próprio texto. Ou seja, o texto só é importante para mim naquilo que eu encontro nele, que eu acho que eu vou dar algum valor ou coisa do tipo. Esse tipo de compreensão, ela acaba criando uma série de inseguranças, inclusive em relação à própria interpretação do texto. Porque se eu penso uma coisa, você pensa outra, e cada um de nós pensamos coisas diferentes, então é impossível que haja diálogo do ponto de vista da palavra de Deus. E ao mesmo tempo também dizemos, olha, o diálogo existe no sentido que tudo é relativizado. Mas como o próprio Cristo lidou com isso em algum momento? Vamos ver o texto de Mateus capítulo 5, versos 43 e 44. Mateus 5, 43 e 44. Como é que Jesus lidou com esse tema? Mateus 5 diz, ouvistes que foi dito, 5,43, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Exato. Esse texto, ele é basicamente uma repetição de um texto que está lá no livro de Levítico, capítulo 19, verso 18. É mesmo? Exato. Levítico 19, 18? Verso 18. Ali diz o seguinte, não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo, eu sou o Senhor. Agora vem a pergunta, como eu posso não me vingar, não guardar ira, e depois diz ali, olha, eu vi isso o que foi dito. E a pergunta é justamente essa, onde é que está isso na Bíblia que deveríamos odiar os inimigos, né? Amar o próximo e odiar os inimigos? Claro, o material bíblico diz, devemos amar ao próximo, esse odiar o inimigo,
ele não consta no texto bíblico, o que diziam os antigos. Aí dizia assim, eu não sei, mas entre os manuscritos do Mar Morto, conhecido como 1QS, ele menciona algumas leis que eram compartilhadas no tempo de Jesus. E entre elas estavam as regras da comunidade. E dentro dessas regras da comunidade existia uma que dizia o seguinte, que aqueles que eram contra a Torá eram inimigos, eram nossos inimigos do povo. Quer dizer, se o povo ama a Deus e se o povo ama a lei de Deus, aqueles que não amavam a lei de Deus eram inimigos. Então, nesse contexto, eu devo odiar aqueles que são inimigos da lei de Deus. Mas isso não está no texto bíblico. Agora, o que é que Jesus faz considerando a cultura que era compartilhada em seu tempo? Ele agora retorna e retoma o texto bíblico. E o texto bíblico lá justamente de Levítico 19, verso 18, diz que não há espaço para vingança, não há espaço para ira, há espaço para quê? Para amar o próximo. E Jesus agora retoma o mesmo conceito do Antigo Testamento. Em outras palavras, o que Jesus faz embora haja uma cultura compartilhada, e para alguns aquilo pareça ser importante e de alguma forma dizer, olha, vamos nos afastar daqueles que praticam o mal, Jesus agora está dizendo, vamos ficar naquilo que diz a própria palavra de Deus. Então aqui Jesus faz com que o leitor volte-se ao texto bíblico, embora a cultura era apresentada de forma divergente. Então, entre a cultura e o texto bíblico, Jesus apresentou-nos qual deveríamos escolher, o texto bíblico. Agora vem a pergunta, e será que esse texto deve ser apenas, vamos dizer assim, ele relevante, ele não vai ser relevante, então vamos ficar só com o texto sem nenhuma relevância, sem nenhuma significação? Não, porque quando Jesus apresenta a mesma palavra lá de Levítico, ele o faz de tal forma que se torna relevante para quem está ouvindo. Ou seja, ame o seu próximo, né? Inclusive o inimigo também está incluso. Para eles isso era muito familiar, né? Eles tinham com o inimigo o Império Romano, né? Exato, e o inimigo era o Império Romano, então para eles era extremamente importante, porque eles viviam com o inimigo ao seu redor, ao seu lado, né? Eles tratavam os romanos como inimigos que estavam presentes dentro de Jerusalém. Então, isso era muito próximo a eles e se torna extremamente significativo e relevante. Pastor Israel, podemos então dizer que a Bíblia reivindica para si tanto transculturalidade como transtemporalidade? Evidentemente. Além do que o pastor ainda tem mencionado aí, nós vemos essencialmente nas cartas de Pedro e a carta de Tiago, eles trabalham bem esses elementos, em que reivindicações que eram esperadas do povo do antigo Israel, daqueles que eram por ascendência biológica judaica de Abraão, agora quando a comunidade neotestamentária vai transmitir a boa nova, o evangelho, eles retomam coisas que eram para os judeus e transmitem para aqueles que não são necessariamente de ascendência biológica judia, né? Por exemplo, o texto de Isaías 46 e 8, que é utilizado por Pedro. A gente pode até ir para Pedro já, 1 Pedro 1, 23 a 25, que vai perceber que ele é um uso intencional do que consta em Isaías 40, versos 6 e 7. 1 Pedro, capítulo 1, 23 a 25. Eu vou ler aqui. 1 Pedro 1, 23 a 25. Pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Então, o elemento transtemporalidade da mensagem à palavra, que em Pedro aqui o público dele não é imediatamente um público judeu, Sim. É a igreja cristã que se dispersa a toda a nação, a toda a língua, a todo o povo. Ele está fazendo uso de um postulado que foi do Antigo Testamento para um povo que não é necessariamente aquele que o judeu entendia, a comunidade judaica do Antigo Testamento, né? O Tiago também, ele faz percebe-se um uso da ética de Levítico 19, absolutamente no tema da carta de Tiago.
E Tiago, na introdução da carta, ele diz para quem ele manda a carta, né? Vamos dar uma olhadinha em Tiago, capítulo 1, verso 1. Tiago 1:1. Isso. Em Tiago 1 diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão. Saudações. Ok. Nota-se as leis de Levíticos, lendo Tiago aqui, do cuidado para com o próximo, do ajudar aquele que caiu, de ser amoroso com quem está em necessidade e exercer um juízo justo, um juízo honesto, que é os últimos versos de Levíticos 19, que lembra muito a linguagem de Tiago: ame o teu próximo como a ti mesmo, como foi lido aí pelo pastor William mais um pouquinho antes, e faça o bem. Se todavia você faz acepção de pessoas, você comete pecado e vai ser arguído pela lei. E aí diz, a lei diz, não adulterarás, mas também diz, não matarás. Se você não faz uma coisa, mas faz outra, você é culpado de todos. E ele conclui dizendo que tem que se exercer misericórdia no juízo, porque o juízo será sem misericórdia para quem não teve misericórdia. E esse é o tema de Levíticos 19. E Tiago deixa claramente aqui que essa mensagem é para as tribos que se acham na dispersão. Ou seja, de fato, a comunidade da nova aliança, né? Aliança de fé. Aliança de fé em Cristo Jesus. Então não tem um elemento que restringe isso daqui para uma cultura, mas ela é além de cultura e além do tempo, né? Muito bem, o elemento transcultural. Exatamente. E transtemporal é reivindicado. Isso, então, seria uma evidência de que o texto não é apenas uma narrativa, uma descrição. É um texto prescritivo, normativo. Com certeza. Nesse segmento, eu gostaria de que lêssemos aqui. Sim. Gênesis 35. Gênesis 35. Capítulo 35. Nós vamos ler. Qual versículo? 35, versículo 2. Tá. Vamos fazer o seguinte, pastor Israel. Hoje não. Nós vamos fazer a leitura e abordagem desse tema no próximo bloco. Ok. No primeiro bloco do nosso programa, argumentamos que a palavra de Deus, ela é transcultural e é transtemporal. E ela não é apenas uma narrativa, é uma descrição, uma prescrição. Isso vai ser argumentado no próximo bloco. Voltamos num instante. No programa de hoje estamos tratando de interpretação bíblica e enfatizando análise teológica e aplicação contemporânea. Já vimos no primeiro bloco que a Bíblia reivindica para os seus ensinamentos uma ênfase transcultural e uma ênfase transtemporal. Pastor Israel, você no bloco anterior sugeriu a leitura de Gênesis 35 para provar, né, de que há ensinamentos que transpõem culturas. E é Gênesis 35, 2, é isso? Isso. Eu vou ler aqui, queria que você nos acompanhasse, amigo telespectador, amiga, Gênesis 35, 2 a 4. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio, purificai-vos e mudai as vossas vestes. E o verso 4, então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em mãos e as argolas que lhes pendiam das orelhas, e Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. Seria esta uma instrução ou um ensinamento só circunstancial, ou ele transpõe a cultura? Ok. Essa observação é interessante porque nós temos segmentos teológicos hoje em dia que compartilham dessa ideia de que o material bíblico constitui apenas de descrições e não há nenhum elemento normativo para os nossos dias na ocasião. Semelhante a esse texto, que faz uma menção de que eles atenderam um comando e retiraram de si elementos assim do corpo, né, adornos e os ídolos também. Sim. Nós temos o capítulo 33 de Êxodo, que acontece uma descrição semelhante. Eu leio aqui, sim. 33 de Êxodo,
o Senhor fala para Moisés, 33, verso 1. Vai, sobe daqui, tu e o teu povo, que tiraste da terra do Egito para a terra, a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo, a tua descendência a darei. Enviarei o anjo diante de ti e lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Sim. Sobe para uma terra que mana leite e mel, eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura cerviz, para que eu não te consuma no caminho. E o 4 diz, ouvindo o povo essa má notícia, pôs-se a prantear, e nenhum deles vestiu mais os seus atavios. Porquanto o Senhor tinha dito a Moisés, diga aos filhos de Israel, que é um povo que dura cerviz, e se eu por um momento subir no meio de ti, te consumirei. Tira, pois, de ti os atavios, para que eu saiba o que te hei de fazer. Então os filhos de Israel tiraram de si os atavios desde o monte Horebe em diante. Seria isso aqui mais uma descrição? Ou será que por trás... É óbvio, existe um propósito por trás da narrativa. Por que ele solicita isso? E no Novo Testamento, então, em algumas passagens claras, vai deixando isso daqui mais patente. Primeira carta de Pedro, no capítulo 3, Sim. Falando sobre a conduta de mulheres cristãs, a conduta dela, nós temos a partir do versículo 2. O que diz aí? Verso 3. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como o frisado de cabelos, os adereços de ouro, aparatos de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração unido ao incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Então, olha como aqui Pedro agora, falando para uma cultura, atendendo a voz de comando do mestre, que é para ir pregar toda a nação, todo o povo, toda a tribo e língua, e ele deixa esse conteúdo que é as epístolas universais chamadas, que devem circular em todas as igrejas, com uma mensagem dessa que ganha uma conotação prescritiva muito grande. Ou seja, o Novo Testamento ele já lança a luz ao propósito que fornecia a base para as narrativas velho-testamentárias, né? Aqui nós temos uma prescrição que já era propósito das descrições da narrativa do Antigo Testamento. Bom, então fica claro que eu não posso tomar simplesmente o texto como uma história, né? Em hipótese alguma. De fato, ele é uma história, mas há um propósito por trás dessa história e esse propósito ele permanece. A vontade de Deus revelada através da descrição bíblica, e que no Novo Testamento atinge uma conotação mais prescritiva. Eu queria dizer para você que nos acompanha que essa informação é muito importante. Porque no texto bíblico você encontra diversas histórias muito bonitas, mas o texto também nos convoca. O texto, como diz um teólogo, nos interpela. O texto fala a nós, não é apenas uma história, uma narrativa. Isso significa, amigo, que você, ao ler a Bíblia, você entra em contato com as narrativas, mas você entra em contato com as exigências de Deus, porque Deus é Salvador, mas Ele também é Senhor. Como Senhor, Ele exige, Ele orienta que vivamos de alguma maneira. Agora, Pastor William, evidentemente nem tudo que se escreveu no Antigo Testamento continua hoje, né? Nem tudo. Você tem, por exemplo, lá no Pentateuco a orientação do escravo, né? Sim. Tem que furar a orelha e uma porção de elementos que hoje não estão em evidência. Que elementos escriturísticos teríamos para identificar aquilo que é apenas parte da cultura e aquilo que deveria ser permanente? Até interessante essa questão da escravidão, porque foi mencionada a questão do furar a orelha, porque isso só acontecia em um caso, não é? Que quando chegava o ano da libertação dos escravos, ele só acontecia esse detalhe do furar a orelha, porque ele amava o Senhor e desejava permanecer ao lado daquele Senhor. Era uma marcação dessa vontade, né? Então não tem muito a ver com por exemplo, com a história de escravidão da atualidade. Então tem uma outra relação. É interessante a gente pensar nesse aspecto, e até porque, como já foi mencionado por Israel, o texto ele oferece para nós alguns aspectos éticos,
não é? Mas aí vem a pergunta, e agora? Será que tudo que está aqui também, como nós vamos entender? Então, foi mencionada também a questão, vamos buscar os princípios que estão envoltos na história. Então, algumas partes do Antigo Testamento, em especial as cerimônias, as leis cerimoniais e etc., algumas leis também civis ali, elas já não estão mais em vigor para os cristãos hoje. Bom, como nós podemos dizer, pensando no autor do Novo Testamento, que lendo esse texto, ele definiu isso de forma arbitrária, ou ele tinha alguns elementos? Por exemplo, nós temos uma questão dessa aí, vamos ver Daniel capítulo 9, 24. Daniel 9, 24. Daniel 9, 24. Que havia um prazo de prescrição, né? Vamos ver ali como é que está ali. Daniel capítulo 9, versículo 24. Diz o seguinte: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o Santo dos Santos. Então, aqui demonstra que há um prazo de prescrição para o povo. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Daquele período maior, que está no capítulo 8, ali é retirado 70 semanas, elas estão sobre o povo de Israel e quando chega-se ao fim desse período, lá no ano 34 depois de Cristo, há vamos dizer, um anunciado, uma marcação desse término desse pacto justamente em Estevão. Quer dizer, a morte de Estevão marca o término desse pacto com Israel. E também a imposição civil, como por exemplo, dá um exemplo, a circuncisão. A circuncisão no Novo Testamento, ela é substituída pelo batismo. Então agora, o que marcava o judeu, que era a circuncisão, agora é substituído pelo batismo, que é a circuncisão no Novo Testamento. O fechamento agora em Atos 7, com respeito a Estevão, ele demonstra, ele marca essa transição. Agora você tem uma comunidade cristã e essa comunidade cristã não está mais sob todo aquele sistema cerimonial que apontava para Cristo, cujo cumprimento em sua vida, morte e ressurreição, faz com que se torne caduco esse sistema. Né? Esse sistema, ele inclusive a própria, quando está uma situação interessante, que quando Cristo morre, o véu do templo se rompe de alto a baixo, não de baixo para cima, mas de cima para baixo. Ele se rompe. Então há uma marcação do ponto de vista bíblico de que alguma coisa está acontecendo ali. E claro, então, essas regras, etc., nós podemos ver pelo aspecto profético de que elas agora já não fazem mais parte do texto do Antigo Testamento, não por uma vontade dos autores, não por uma vontade apostólica, não por uma facilidade na pregação do Evangelho para as suas populações, mas por cumprimento profético. Ou seja, o tempo de Israel já estava cumprido. Isso quer dizer que a pessoa que quer identificar isso precisa estar atento, ler com bastante cuidado as profecias, né? Exato, porque eu não posso estabelecer sob aspectos subjetivos, o meu critério, mas sobre né? um aspecto, nesse caso, profético. Pois não. Desculpa. E Daniel 9 é um parâmetro muito interessante nesse segmento, porque, dadas as informações que o pastor William menciona, você trafega um pouquinho mais para o verso 27 e faz menção específica no verso 27, ele, referindo-se ao Messias previamente mencionado, diz que ele fará firme aliança com muitos por uma semana. E na metade dessa semana, a última das 70 semanas da profecia no caso, na metade dela, ele vai fazer cessar sacrifício e ofertas de manjares. Né? Então, aqui você tem, de fato, uma indicação textual de que tinha validade o sistema de sacrifícios ali do tabernáculo mosaico, do templo salomônico ali, do Zorobabel depois. Eles tinham uma data.
Essa data, portanto, já estava submissa aí ao aparecimento daquele para quem tudo isso apontava. Então, elementos dessa natureza deixam claros de que aquele sistema sacrificial e as ofertas de manjares em si, eles são substituídos de fato. O apóstolo Paulo, em Colossenses, olhando para isso, diz, olha, tudo isso daqui são sombras do corpo que havia de vir, da substância que é Cristo, né? Então, esses elementos aí que indicavam para um corpo, o corpo chegou, não tem como a sombra ficar mais. Né? O corpo assume agora, propriamente dito, o lugar devido. Agora, sabe que é muito comum as pessoas que estudam a Bíblia, que leem a Bíblia, eu já ouvi várias vezes dizerem assim, não, isso aqui não vale mais, isso aqui ainda vale. E é muito comum, por exemplo, as pessoas tomarem os 10 mandamentos e dizer, olha, esse aqui 9 vale, mas este um aqui não, esse aqui foi só para os judeus. Pois é. Quer dizer, há coisas que não têm continuidade, mas quem aponta essas coisas? É o próprio texto, né? O próprio texto e você bíblico. mencionou, esse exemplo aqui é muito claro. O texto bíblico. 9:27. Fará cessar o sacrifício e oferta de manjares. O que não segue mais? Não é o que eu quero. Não é que a igreja diz, eu mudei. Exatamente. A igreja mudou porque achou bom. Exatamente. Né? Agora, pastor Israel, retomando uma questão que você abordou agora há pouco, Ok. Podemos dizer que grande parte da instrução ética que está nos evangelhos é uma aplicação prática de textos do Antigo Testamento? Eu estava pensando, por exemplo, aqui nos 10 mandamentos. De fato, eu até acabaria assim estendendo um pouco mais do que o senhor menciona aí. Sim. Não seria necessariamente uma aplicação em si, como uma apresentação mais preenchida dos objetivos que o texto tinha no Antigo Testamento. Ok. Então, para aqueles que, lamentavelmente, veem em Jesus uma nova teologia que acaba libertando de coisas do Antigo Testamento, essa teologia ganha muito mais proporções. Fica mais aprofundado, né? Muito mais aprofundada. Jesus Cristo menciona, né, no texto de Mateus capítulo 5, Sim. Vamos lá, Mateus 5. diz, vamos dar uma olhada no que ele fala, a lei diz não matarás, eu porém vos digo, Mateus capítulo 5, ou de repente já está no... o capítulo 5, versículo 21. É o que você está mencionando. Exatamente. 5:21. Vocês ouviram o que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferiu insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar de tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Então, o Senhor Jesus Cristo aqui, ele aprofunda em muito o sentido essencial que está presente nos princípios da lei, nos 10 mandamentos. Esse exemplo é impressionante porque sai do nível de tirar a vida física e vai para o nível emocional, né? Exatamente. Ira, Exatamente. desprezo. Não é a forma escrita das palavras em Êxodo 20 que são a amplitude dos mandamentos propriamente dito, mas o princípio que ali está. Então, no mandamento não matarás, qual é o princípio? É a vivacidade, a promoção da vida. Sim. É a promoção da vida. E você fazer uma pessoa morrer por sua agressão verbal, por seu desprezo, isso aí é categorizado absolutamente como a pessoa está matando, está provocando a quebra do mandamento que promova a vivacidade. Então, essa ideia de ver o Deus do Antigo Testamento como um Deus duro e o Jesus de novo como alguém bonzinho, não se sustenta, né? Não. É interessante sobre isso, que o próprio livro de Deuteronômio, por exemplo, é aquele que no Antigo Testamento aparece junto com Oséias, já no período pós-exílico e Salmos, como os textos que mais aparecem a palavra amor, por exemplo. Então, lei e amor no livro de Deuteronômio estão presentes, de tal forma que o livro de Deuteronômio está recheado da expressão amar ao longo do livro. Então, ali provê não somente o amor, ali não fala só do amor de Deus pelo homem, fala do amor do homem, do ser humano por Deus, mas também fala do amor entre seres humanos. E ali esse amor tem um alcance
muito abrangente. Você ama, por exemplo, o filho da esposa que foi repudiada, você ama o seu senhor, coisas até, diríamos assim, difíceis, né? Amar aquele que lhe colocou em escravidão. Enfim, o amor é levado ali aos extremos. E agora Jesus usa a mesma linguagem aqui em Mateus 5. Isso. Como cristãos, nós levamos o nosso amor a um ato extremo de submissão em relação ao outro. Mas essa submissão a Deus me leva a não querer me impor ou impor o meu desejo sobre o outro, mas leva a buscar uma relação mais plena. No próximo bloco, nós vamos tratar ainda de questões contextuais e também vamos tratar de um tema importante que é qual é o objetivo final daquele que quer interpretar a palavra de Deus. Voltamos num instante. No programa de hoje estamos tratando do tema interpretação bíblica, enfatizando a análise teológica e aplicações contemporâneas. No bloco anterior, pastor Israel, estamos tratando de como elementos do Antigo Testamento vêm para o Novo Testamento. Você falou da questão do amor, né? Que aparece lá no Antigo Testamento e aparece também no relato dos Evangelhos e ao longo do texto bíblico do Novo Testamento como um todo. E foi mencionado aqui o Mateus 5:21, né? O mandamento, o quinto mandamento, não matarás. Mas aqui ele sai do nível puramente da violência física. Isso. E vai para a valorização da vida. Exatamente. Agora, não é só esse exemplo, né? Porque no verso 27 nós temos aqui: ouvistes que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou. Mais uma evidência de que o nosso Senhor, ele não está preso à forma como os princípios da Santa Lei foram expressos no Antigo Testamento. Está trazendo o sentido realmente mais amplo, mais profundo. A lei foi dada no Antigo Testamento para aqueles que saíram do jugo, da escravidão, do Egito e ouviam muito a linguagem num tom negativo. Então, para a recepção e a compreensão mais adequada foi dada assim. Entretanto, há um princípio que é transcultural. E qual seria o princípio do sétimo mandamento? Não adulterarás, fidelidade, porque esses mandamentos são eternos e se essa forma escrita fosse a forma eterna, como é que os anjos viveriam esse tipo de mandamento? Como é que nós teríamos... Como dizer a um anjo, não adultere. Exatamente. É correto dizer a ele, seja fiel, né? A fidelidade. Não terás outros deuses diante de mim. Dizer para eles isso. Agora, lealdade, sim. Lealdade. Não farás para ti imagem de escultura, a ortodoxia, uma adoração correta. Enfim... De fato, não cobice, o 10º mandamento, não cobiçarás a casa, o animal, a mulher de teu próximo. Para os seres que não caíram, como fica isso? Isso daí é contentamento, gratitude por aquilo que se tem dado por Deus. Como dizer ao anjo, não minta. Pois é. O princípio aí, transparência. Então, não roube. Honestidade. Tem que se captar a essência que está. Tanto é que no Êxodo diz que foi dada a Moisés as 10 palavras, que são na verdade os princípios em si. Então, de fato, o que nós vemos no Novo Testamento é um uso muito mais esclarecido dos conceitos que são dados aí. E quanto teologia também, o impressionante é que elementos que acontecem, exemplo, se o senhor tiver com o Êxodo aberto aí, Êxodo capítulo 15, verso 12. Estendeste a destra e a terra os tragou. Ok. O contexto imediato é aquele do povo saindo do Egito e sendo então liberto, né? Sim. Os egípcios vêm atrás, então acontece o episódio em que eles são destruídos. Esse tema da providência de Deus em favor dos seus aí, no Antigo Testamento, ele está em Apocalipse 12, verso 16. O 15 diz que a serpente joga a água de sua boca contra a mulher, água como um rio, para fazer com que ela fosse arrebatada. E o verso 16 diz, a terra, porém, abriu a boca e ajudou a mulher engolindo a água do rio. O que é isso aqui? É o tema da providência divina, que é iniciado lá no Êxodo, né?
Êxodo 19 diz que Israel foi tirado com asas, como que de grande águia. E é o mesmo tema aqui em Apocalipse 12, versículo 14. E foram dadas à mulher 2 grandes asas de águia para que voasse ao deserto, onde é sustentada. Então, nós temos uma transversalização das teologias que perpassam a cultura e o tempo, né? Você mencionou os mandamentos. Seria interessante falar aqui com o nosso telespectador quais os princípios por trás. Vamos fazer isso? Vamos fazer. Êxodo 20, mandamento 1, lealdade. Lealdade. Mandamento 2? Ortodoxia, aquela adoração pura, sem necessidade de formas e de nada. Mandamento 3? Reverência? Reverência, absolutamente. Mandamento 4? Santificação como dependência de Deus. Exatamente, porque o dia é santo, né? Lamentavelmente tem-se a ideia de santificação ser por nossas obras, mas a santificação aí é de você parar de operar e descansar naquele que fez todas as coisas. Exatamente. O quarto mandamento, dependência. Quinto mandamento? Honradez. 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 Não somente aos pais, mas àqueles que requerem de fato uma postura digna de ser honrado. Muito bem. Honradez. Porque talvez representa um tipo de autoridade como os pais. Sexto mandamento? Perdão, quinto mandamento, não matarás. Não, sexto mandamento, não matarás, não é isso? Quinto foi o honra teu pai e tua mãe. Isso, honra teu pai e tua mãe. Sexto mandamento, não matarás. É a vivacidade, né? A promoção da vida. Respeito à vida. Sétimo, não adulterarás. Fidelidade. Muito bem. Fidelidade. O oitavo, não furtarás. Honestidade. O nono? O nono, veracidade. Veracidade, não minta. E finalmente, contentamento. Contentamento, bom, gratitude. Isso mostra que os princípios que estão aqui, enunciados em forma negativa, porque o povo era um povo escravo, eles ultrapassam, né? Quem é que vai negar em sã consciência que lealdade, santidade, veracidade, fidelidade são coisas que não são válidas ainda hoje? Né? Seria um contrassenso absurdo. Muito bem. Agora, pastor William, será que o contexto de uma passagem fornece controles para sabermos quando que é apropriado buscar talvez um outro princípio que não esses que nós mencionamos? Sim. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, Efésios 6, versos 5 a 9. Vamos lá, Efésios 6, 5 a 9. 5 a 9. Quanto a vós outros servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar os homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens, certo de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. E vós, senhores, de igual modo procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Embora possamos até aplicar esse texto para as relações de trabalho, nos nossos dias, alguns dos princípios aqui constantes, a questão do serviço, né, ainda que você não seja o dono da empresa, ou a questão do trato com os seus funcionários, o tema aqui é uma relação entre senhor e escravo. Relação essa que não existe nos nossos dias. Portanto, aquilo que está aqui se refere a uma relação hoje inexistente. Então, o próprio texto, em alguns casos, já apresenta os seus limites de aplicação. Eu não posso aplicar um texto que fala da escravidão, da relação de escravidão, senhor e escravo, para hoje, ou num contexto em que a escravidão ela não está presente. Embora aqui já haja alguns princípios de bons modos, de respeito, né? Que a gente pode estar aplicando para as relações trabalhistas, ok? É o mesmo caso de alguns outros textos que a gente pode encontrar na Bíblia. Por exemplo, o texto que menciona a questão de usar o véu, não é? Então, no Novo Testamento, você encontra que o uso do véu ele é feito como uma forma lá em Corinto, né, na região de Corinto ali, como uma forma de preservação da mulher, como algumas culturas hoje usam a burca e outros tipos de coberturas, não é? Mas, quando nós voltamos para a história de Tamar, lá em Gênesis, Judá e Tamar em Gênesis, se observa que justamente Judá pensou que Tamar era prostituta porque ela estava usando o véu. Então, note que existe um aspecto assim que também deve se tomar em conta. Claro, eu vou buscar o princípio. Qual é o princípio? A vestimenta deve estar condizente
com a região em que eu vivo. Mas foi mencionado o texto de Pedro capítulo 3, né? Exatamente. E justamente já foi lido aqui, mas esse texto também implica numa questão, inclusive, axiológica, né? Não só estética, inclusive. A Bíblia trata também de questões estéticas, ou seja, o qual deve ser a beleza, no caso da mulher ali, isso também claro para o homem, a questão justamente da modéstia. Quer dizer, um viver santificado deve ser considerado tão belo ou mais belo do que apenas o atavio exterior. E a gente vive num tempo hoje em que a imagem se tornou mais importante do que o caráter da pessoa, do que os elementos de caráter. O que a Bíblia aponta, do ponto de vista estético, vamos dizer assim, é que um interior santificado deve ser muito apreciado por nós, do ponto de vista não só ético, mas também estético, vamos dizer assim, do que apenas o atavio exterior. Para uma sociedade em que estamos escravizados pela aparência, eu creio que nós repensarmos um pouco isso também faria bem para nós. Olha, eu estava pensando aqui, né, esse tema da interpretação correta, de fato é muito sensível e é muito importante. Caso contrário, a pessoa vai chegar a conclusões muito diferentes daquela que se faria sem considerar o princípio. Estava me lembrando que uma vez eu li que alguém, em tom de brincadeira, eu ouvi alguém contando em tom de brincadeira, que uma pessoa daquelas que tem preguiça de ler a Bíblia de maneira correta, disse que abriu a Bíblia e está lá, colocou o dedo, o que está escrito aqui? Quero saber o que Deus tem para mim hoje. Vai lá, diz assim, e Judas foi e se enforcou. Ele, puxa vida, isso eu não quero não. Aí ele foi lá para outro lugar, encontrou outro texto e disse assim, vai tu e faz o mesmo. Quer dizer, é muita irresponsabilidade você tomar um texto, transferir um texto de tão longe, do jeito que ele está, para a nossa realidade, né? Exato. E eu vi esses dias alguém dizendo, olha aqui, ó, a dança é aprovada, aqui, ó, o rei Davi dançou. Por que não posso dançar? Essa transferência de palavras, né? Considerando que elas nem sempre significam a mesma coisa, né? Exatamente. Agora, pastor Israel, qual seria o objetivo final de quem interpreta as Escrituras? O objetivo final é encontrar com Deus, né? E deixar que Deus ele faça aquilo que só Ele pode fazer em nossa vida. E isso, existem indicadores bíblicos de você tornar a sua experiência uma reprodução da experiência que foi vivida por quem esteve no período bíblico. Eu acho impressionante quanto a isso, já desde o livro de Êxodo, quando se faz menção de que o povo de Israel ele saiu do cativeiro egípcio e ele vivenciou ali a manifestação favorável de Deus quanto a eles, libertando-os e está levando ao silenciamento e à morte aqueles que eram seus opositores, estabelecendo a Páscoa e celebrando-se a Páscoa posteriormente. O capítulo 13 de Êxodo, versos 8 e 9, tem uma ênfase muito especial em convidar cada geração futura a fazer de sua experiência uma lembrança e uma experimentação daquilo que foi acontecido, né? Êxodo 13, versos 8 e 9. Por gentileza. Naquele mesmo dia encontrarás teu filho dizendo, é isto que, pelo que o Senhor me fez quando saí do Egito. E será como sinal na tua mão e por memorial entre os teus olhos, para que a lei do Senhor esteja na tua boca, pois com mão forte o Senhor te tirou do Egito. Ele está dizendo, você vai falar para o seu filho que foi feito isso quando saiu do Egito, e isso será para a criança, para os filhos, como sinal na mão e por memorial nos seus olhos, para que a lei do Senhor esteja na boca desses pequeninos, para que saiba que com mão forte e com braço estendido o Senhor te tirou do Egito. Ao pequeno. Não é quem experienciou ali o ato de passar, mas é quem está recebendo a comunicação da história. Então, quem está ouvindo, quem está recebendo a leitura, a quem está sendo explicado, o texto é dito que ele saiu do Egito. Aquela experiência dele. Então, tem essa nuance de tornar pessoal a personalização, que foi sendo repetido muitas vezes. Êxodo faz menção disso, o Israel espiritual em Gálatas 3, verso 29, isso também. Em Apocalipse, no capítulo 15,
vai se cantar todos os salvos, o cântico de Moisés, que é a experimentação de ter passado no Mar Vermelho com vitória, e do Cordeiro. Então, é para olhar para essas histórias, pela perspectiva da fé, como se você tivesse vivido isso. Nós somos essa continuação, nós esperamos isso, né? Então, o fim último, evidentemente, as mensagens divinas, elas devem ser, depois de percebido o sentido circunstancial imediato lá, perceber que isso também serve para mim, porque eu sou pessoa como eles, sou convidado como eles, pelo mesmo Deus que os convidou, que os transformou e evidentemente pode fazer isso em minha vida também, em nossa vida também hoje, né? Muito bem. Agora, Pastor William, uma questão de ordem bem prática aqui. Como é que eu posso fazer, como é que o nosso amigo telespectador pode fazer para, diante das Escrituras, ler as Escrituras e experienciar de tal forma, ou ser impactado de tal forma, que essa pessoa se sinta no texto, na história? Como é que eu posso fazer isso? Eu creio que uma forma eficaz de fazer, até algumas formas de fazer isso. Uma delas seria estudando, às vezes, verso por verso, pegando pequenos trechos da Bíblia e lendo, porque quando a gente pega muitos textos, a tendência é nos dissiparmos. Então você está sugerindo uma leitura com uma perícope, um trecho Exato, menor. Um trecho menor, uma perícope, um trecho menor da Escritura, ali verso por verso, e para esse verso agora ele começa a fazer algumas perguntas, perguntar ao texto, o que esse texto está dizendo aqui, né? O que está envolvido esse texto, quais são os personagens, quais são os eventos que estão sendo mencionados aqui. Então, ir perguntando, eu lembro que tinha um professor que dizia assim, a gente tem que comer o texto, cheirar o texto, provar o texto com os sentidos. Então, eu tenho que me aproximar desse texto. E isso eu posso ir estudando e pensando sobre esse texto o dia todo, não é? Uma outra forma de estudar a Bíblia é através de temas. Eu posso separar um tema, eu quero estudar o que a Bíblia fala sobre a questão da vida eterna. E agora eu vou pegar textos. Nesse caso, uma concordância seria útil, né? Uma concordância seria extremamente útil, porque eu vou pegar as palavras e agora vai me dar uma linha temática. Outra forma de estudar isso seria livros. Agora pegar um livro inteiro, pegar um contexto de um livro, conjunto de todo o livro, né? E eu posso pegar ali uma palavra para aquele autor, às vezes fica mais fácil eu pegar uma palavra para um autor, para um determinado livro e como ele é abordado ali. Enfim, existem várias formas de ir se aproximando do texto. Ler, por exemplo, o Novo Testamento e buscar na própria Bíblia aquelas referências do Antigo Testamento que ali existem para ir buscando a relação de texto e contexto do Antigo Testamento que são ali apresentados naqueles textos, especialmente do Novo Testamento. Muito bem. Agora, tudo isso aí, qual o grande objetivo? Levar o indivíduo em relacionamento com Deus. Isso. E aí a gente pode pensar no texto de Romanos, capítulo 12. Só mencionando que nosso tempo agora já esgotou. Qual que é o texto aí? Romanos, capítulo 12. Renovar a nossa mente. O objetivo é restaurar no ser humano a imagem do Criador. Isso é possível pelo contato com a palavra. Pelo contato com a palavra. E então, o que você vai fazer a partir de agora? A minha sugestão é que você dedique todos os dias um pouquinho. Ler, pensar, dedicar tempo e permitir que a palavra de Deus, a voz de Deus, seja clara na sua mente. Obrigado, Pastor William. Okay. Pastor Israel, obrigado. Satisfação. Por vocês terem esse tempo aqui conosco. Obrigado a você que nos acompanhou